Olá, olá! Olá, pessoal! Bem-vindos aí a mais uma live com Henrique Teixeira. Vamos hoje falar de um assunto muito interessante, muito importante, que é a parte de segmentação, de audiência, segmentação de anúncios. E aqui é um prazer estar com vocês aqui nessa live. Antes de continuar, eu preciso de ter certeza que está todo mundo me acompanhando, que está tudo bem. Deixa eu verificar aqui, para ter o feedback que nós estamos no canal certo. Não sei se tem alguém assistindo. Preciso de confirmar se está tudo certinho. Testando. Então, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência aqui nessa live que eu preparei com muito carinho, uma live extremamente importante, que nós vamos falar sobre segmentação de audiências. Segmentação de audiências tanto para Facebook Ads como para Google AdWords, algumas coisas bem complexas aí de segmentação, que eu tenho certeza que vai ajudar boa parte aí das pessoas que trabalham com anúncios, que fazem tráfego, ou mesmo pessoas que estão interessadas nessa parte de inteligência de negócios digitais. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Felipe Gálatas. Boa noite, Gustavo Oliveira. Tá todo mundo ok, né? O vídeo tá ok também, o som tá ok. Então tá bom. Pessoal, para quem é da turma fechada do Tráfego Descomplicado, esse assunto também a gente vai aprofundar na nossa aula, tá? Eu estou colocando isso também de forma estendida na plataforma, porque eu preciso de mais tempo para poder aproveitar e detalhar algumas coisas que eu vou apresentar para o pessoal aqui da audiência aberta. Então não fiquem preocupados. E se vocês tiverem alguma dúvida, tá, gente? Pode ir escrevendo, pode ir colocando aí no chat, que vai ser um prazer a gente responder, tá? E então, sem mais demora, já estou iniciando. De alguma forma, por algum motivo, não está... Parece que lá no YouTube não está funcionando aí a transmissão. Bom, eu vou tocar aqui o barco e aí depois eu verifico tecnicamente o que aconteceu. Tá? Um segundinho que eu quero mostrar para vocês algumas coisas nessa live, nessa apresentação de hoje, que elas são bem importantes. A gente vai tratar, então, sobre tipos de segmentação, sobre modos de segmentação, que são coisas diferentes. Todo mundo entende que segmentação de anúncios, que é você achar a pessoa certa dentro da internet, que é uma questão talvez operacional, de você saber como que achar isso dentro da plataforma de tráfego, né? Como que você segmenta lá no Facebook Ads, ou no Google Ads, ou no canal que você esteja usando, para achar a pessoa certa. Quando, na verdade, é um processo que não é só uma questão de operação técnica, ele é um processo que também envolve, em grande parte, você saber que modo de segmentação que você está fazendo. Então, é bem importante que a gente tenha essa capacidade de operar modos diferentes de segmentação. E eu vou mostrar para vocês sem grandes delongas. Então tá bom, essa é a live sobre segmentação de audiência. Quem aqui, coloca nos comentários, quem aqui quer aprender mais e tem dificuldades com relação à segmentação de anúncios? Eu sei que eu conheço algumas pessoas, né? Por exemplo, o Gustavão que está trabalhando aí. Beleza, seja bem-vindo aí o Júnior. O Júnior também está aqui acompanhando a nossa live. Ótimo. Eu sei que muita gente quer aprender a segmentar melhor essa questão de audiências mesmo dentro do Face, dentro do Facebook, do Google AdWords e em outras plataformas. Mas muitas vezes é difícil a gente saber como que a gente começa para poder fazer essa segmentação. Então eu vou mostrar para vocês algumas formas de segmentar que vão ajudar muito a gente aí a fazer um bom trabalho. Para algumas pessoas que já usam, por exemplo, Facebook Ads mais avançado, talvez você já conheça os tipos de segmentação diferentes, mas o modo que eu vou mostrar para vocês que eu entendo que vai ajudar. Porque para além de você saber escolher certinho qual que é a maneira certa de você buscar audiência lá quando você está construindo conjunto de anúncio, existe um jeito de você pensar a segmentação
que vai fazer toda a diferença. E vocês sabem, para quem não me conhece, quem eventualmente estiver acompanhando a live pela primeira vez, eu sou Henrique Teixeira, trabalho com inteligência de negócios digitais, então eu sou um cara que não estou focado na parte só da operação de tráfego, mas na parte da montagem da estratégia. Eu migrei, eu era um cara muito do background, muito da operação, participei de grandes lançamentos, trabalhei em vários negócios, e aí eu migrei gradualmente para continuar fazendo a operação, mas também desenhar as estratégias de tráfego, as estratégias de inteligência de negócios digitais. E é por isso que no coração de qualquer pessoa que vai trabalhar com inteligência de tráfego está essa parte de você saber segmentar, saber achar a pessoa certa dentro das plataformas. E aí isso eu quero mostrar para vocês, porque existe uma maneira de refletir sobre isso que vai ajudar muito na hora de botar a mão na massa, ser mais fluido, você montar a estratégia de um jeito mais suave, mais fluido. E além disso, tem um caso que aconteceu recente, muito interessante, que tem a ver com erro de segmentação, e é um caso envolvendo o Facebook, e eu quero apresentar para vocês porque ele mostra muito do que a gente desenvolve aqui na Odisseia para evitar esse tipo de erro e pode evitar que vocês caiam numa certa armadilha na hora de fazer a segmentação, tá? Da audiência que vocês querem atingir. Maravilha, maravilha. Lembra, gente, qualquer pergunta, vocês podem ir escrevendo aí no chat, que vai ser um prazer ir respondendo com carinho aí à medida que a gente for avançando aqui na aula. Então tá bom, vamos lá, sem mais delongas. Então, como segmentar a audiência para campanhas de anúncio? Essa é a minha pergunta quando eu entrei aqui para a gente poder conversar e falar mais dessa aula. Como segmentar a audiência para campanhas de anúncio? Eu tenho conversado, por exemplo, com algumas pessoas aí no bastidor, o Marcos Godoy, que é também um mentorando aí, que trabalha no setor de imóveis, e outras pessoas, e essa é uma pergunta muito comum, todo mundo quer saber como vai achar aquela pessoa que vai converter, que vai comprar o seu produto, que vai, de alguma forma ou de outra, vai aderir à mensagem que você está mostrando. E essa segmentação das campanhas, ela não é uma segmentação só objetiva, só demográfica. Vai passar por questões demográficas objetivas, mas ela tem também que ser refinada para você conseguir ajustar a sua estratégia com o que as ferramentas oferecem de possibilidade de segmentação para você não bater o barco, como alguns anunciantes bateram, e eu quero apresentar para vocês, na parte final da live, esse caso, esse case, que foi muito interessante. Então é o seguinte, nessa live eu vou mostrar erros e acertos de segmentação. Vou mostrar alguns exemplos de segmentação e alguns tipos de segmentação e alguns modos de segmentação. E o que é isso? Vocês devem estar perguntando, Henrique, mas o que é isso? Tipo de segmentação, modo de segmentação, coisa confusa? Não tem nada de confusão. É porque uma coisa são as formas diferentes de você segmentar dentro, por exemplo, do Facebook, que envolve se é uma segmentação geolocalizada, se é lookalike, se é por lista de cliente. São várias formas diferentes que você pode segmentar, tá? Esses são tipos de segmentação. Outra coisa são os modos, é como que você cria estratégia de segmentação. E aí eu vou mostrar para vocês referências de estratégias diferentes de segmentação que podem ajudar a dar clareza de quando você estiver montando a sua estratégia, como que você vai fazer isso na prática e como que você evita certos erros e maximiza a chance de você conseguir achar a pessoa certa. É bem isso que nós vamos tratar. Tá? Então vem comigo. E se você quer saber de algum detalhe de segmentação de audiência, se para o seu negócio, seja você dono de um próprio negócio, seja você uma pessoa que trabalha com negócios digitais, escreve, bota nas perguntas o que mais você quer saber. Vai ser um prazer responder até o final da live, tá? Eu vou agora concentrar, vou apresentar algumas coisas e depois vou voltar nas perguntas que vocês estão escrevendo aí. Bom, para quem está assistindo pela primeira vez, né, eu trabalho, como eu falei, no bastidor de vários negócios, tenho uma startup na área de tecnologia de inteligência de negócios digitais. Na verdade, ela envolve com novas tecnologias envolvendo Big Data, inteligência artificial, e tem a Odisseia, que é esse trabalho no mundo de marketing digital, com mentorias, consultorias, operações de diferentes lançamentos, e esse trabalho que eu considero hoje que é um trabalho de inteligência digital, não é um trabalho de tráfego específico só, é um trabalho que expandiu para articular partes diferentes. E alguns dos meus clientes, eu tenho clientes em vários ramos, em vários lugares, clientes que estão bem consolidados no mercado, que eu agora não vou comentar muito porque por respeito às pessoas aí, mas é um trabalho que já tem alguns anos, né, que está acontecendo. E aí vamos lá, como segmentar? Vou mostrar duas imagens que eu já mostrei em algumas lives,
Vou passar por elas rapidinho, mas é para poder relembrar que segmentar envolve isso aqui. A pessoa está passando rápido dentro de uma rede social, dentro de um cruzamento. O que é uma rede social? Um cruzamento como esse aí. E a gente quer fazer o quê? Segmentar para uma dessas pessoas que está passando rápido, ela pare e olhe para um anúncio nosso. Esse cruzamento ele pode ser um cruzamento global, como é o Facebook, em que cada linha aí é uma relação, é uma pessoa conversando com outra, dentro do Messenger, uma pessoa na timeline, e os nossos anúncios, ou a gente quer entregar para essa pessoa algum valor, alguma mensagem que nesse cruzamento hiper rápido ela pare para poder ver. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo recente de um dos infoprodutos da Odisseia, algumas segmentações, alguns públicos diferentes que a gente tem trabalhado aqui para fazer a divulgação desses cursos, desses produtos que nós estamos desenvolvendo, né? E aí a gente tem segmentação por engajamento de conteúdo. Esse primeiro vídeo, essa primeira segmentação que vocês estão vendo, vídeo views de 10 segundos, então é um público que nesse período de tempo entre outubro e novembro viu pelo menos 10 segundos de alguns vídeos que eu selecionei para acompanhar e continuar uma certa conversa com essas pessoas. Então, tá bom, esse é um tipo de segmentação. Segmentação por engajamento em vídeos, por engajamento em conteúdos. Ok. Outro tipo de segmentação é por semelhança. Você tem uma lista de clientes ou de pessoas que visitaram uma determinada página, ou uma lista de pessoas que, de repente, engajou com algum conteúdo, e aí você cria uma lista de pessoas que têm comportamentos semelhantes àquela pessoa. Beleza. E aí, por aí vai. E aí depois você tem públicos que são gerados pelo acesso a sites usando o Pixel, públicos que são da lista de clientes diretos que já foram capturados. Eu vou explicar com mais detalhe daqui a um pouquinho para frente os tipos diferentes de segmentações possíveis, por exemplo, no Facebook e algumas segmentações do Google AdWords. Ok, mas mais importante do que falar disso é falar dos modos de segmentação. E o que são os modos de segmentação? Eu não vejo as pessoas conversando sobre isso, sendo que isso é determinante até para você saber que tipo de segmentação que você faz. E o que são os modos de segmentação? Cada negócio, cada projeto, cada pessoa que está operando o tráfego aí nas redes sociais, ela tem que entender que modo de segmentação que ela está utilizando. Por quê? Isso faz diferença no planejamento da campanha, isso faz diferença na maneira que você vai fazer a gestão de audiência, que é uma coisa que a gente tem falado muito com as pessoas que estão acompanhando o outro trabalho do Tráfego Descomplicado, e tem uma diferença também no tempo de retorno, no trato, em como que você vai construir a estratégia, tá? Então eu vou passar rápido agora sobre os modos de segmentação, para todo mundo ter um pouco da visão do que como a gente opera aqui dentro, como que a gente faz aqui dentro da Odisseia, tá? E aí eu vou passar para vocês esses modos agora. De novo, eu estou falando de coisas bem práticas, eu peço para vocês, para a gente estar junto aqui e ver como pegar isso e trazer para o seu negócio. E se você tiver qualquer dúvida, coloca nos comentários que vai ser um prazer voltar e conversar um pouco mais, tá? Então, um primeiro modo de segmentação é esse modo do tirador de dardo. E o que é o modo de atirador de dardo? É quando você vai criar, por exemplo, no Facebook, várias campanhas para segmentações diferentes, e cada campanha dessa é como se você tivesse, cada conjunto de anúncios que você tira numa campanha, que você varia o público, você está tirando um dardo. Você não tem muita certeza de qual que vai ser o melhor público. Então você vai ficar fazendo tentativas diferentes, pega vários dardos, alguns aproximam mais do centro do alvo, ou seja, vai converter melhor quando você tem mais precisão, essa seta que atinge o centro do alvo, mas é um jogo de dardo, você fica jogando dardo na audiência. E por que eu chamo de segmentação de jogo de dardo? Porque você pode impactar a mesma audiência algumas vezes, porque você acaba não controlando tanto a sobreposição de audiência. Você faz pequenas variações e acaba descuidando da sobreposição. Porque se vocês lembrarem desse slide aqui, esses públicos, eles podem estar sobrepostos. Nada garante que o lookalike, por exemplo, que é o público semelhante de quem passou pela landing page de captura que eu utilizei, que é esse segundo público aí, de 1.300.000 pessoas, ele vai ser completamente diferente do lookalike de 1% de quem viu 25% dos vídeos que eu publiquei durante um ano. Possivelmente você vai ter uma boa sobreposição, tá? Isso aqui é um tipo de... Se você utilizasse só esses dois públicos, eu estaria utilizando um modo de segmentação, jogo de dardo. E a maior parte dos operadores de tráfego do mercado, eles usam o jogo de dardo. Eles ficam só fazendo variações exaustivamente. E, por exemplo, imagina que fazer campanha de Facebook é um jogo de dardo infinito. Se você tem um orçamento infinito e tempo infinito, e você fica jogando,
Claro que uma hora você vai acertar o meio, você vai converter, e aí você vai começar a isolar e tentar só acertar esse meio. Perfeito. Mas eu vejo muita ineficiência, principalmente porque a gente tende a cansar a audiência e tende a desrespeitar ela de uma certa forma. E aí você tem outro tipo de segmentação, que é a segmentação estilo lançamento. E aí, brincadeiras à parte, não estou falando do lançamento do Érico Rocha, que inclusive boa parte do mercado usa e funciona, para muita gente funciona. Eu já fiz vários lançamentos em vários projetos, até de múltiplos 7 dias, que funcionou. Então esse slide não tem a ver com o lançamento do Fórmula, tem a ver com o lançamento no sentido de você ter um orçamento limitado e você tem uma chance de fazer ele dar certo. Ou seja, é meio tudo ou nada. Se vocês lembrarem aí dos ônibus espaciais americanos, vários deles explodiram, né? Assim, nem todo lançamento dá certo. Então é uma coisa que é meio all-in. Então você vai fazer uma segmentação, talvez você faça alguns testes, mas você não consegue testar todos os jeitos. Ao contrário do modo dardo, você tem um orçamento mais limitado, e se você consegue acertar, você, né, lança com sucesso aí esse foguete. Agora, se você erra, ele explode. E que explodiu? O negócio falha, você acaba o seu dinheiro e você acaba não atingindo o seu objetivo, que era encontrar esse outro lugar, chegar nesse destino final, né, sair dessa gravidade aí que puxa todo mundo para a realidade. E muita gente acaba escolhendo o modo lançamento por não parar para refletir como que você pode segmentar sua audiência. As pessoas ficam ou aqui no jogo de dardos ou ficam aqui nessa tentativa de acerto de erro. E aí tem um outro modo de segmentação, que é um modo arqueiro, que é um pouco melhor do que o lançador de dardo, porque mira mais, você tem mais precisão, e aí eu vejo que as pessoas que têm negócios mais sólidos, o digital hoje, eles funcionam segmentando de forma arqueiro, ou seja, já sabe escolher melhor o alvo e sempre fala da segmentação da audiência em termos violentos. Pode reparar que a maioria das pessoas que está operando tráfego fala em você usar a mira laser, acertar na testa da audiência, uma fala violenta. E é engraçado que uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer minha transição de operador de tráfego para inteligência de negócios digitais, eu lembro que eu comunicava muito dessa forma. Eu lembro de uma aula que eu dei para um Jornando na Arada, que é um grande amigo que trabalha com afiliados, e eu lembro que foi uma aula longa, umas 4 horas, eu fiquei falando nessa aula muito sobre cada campanha como um submarino de guerra, que você tem que fazer um lançamento. E apesar do conteúdo ser muito válido até hoje, muito do que eu falei é extremamente válido para a operação das campanhas, eu lembro que na minha cabeça tinha essa coisa de você acertar a pessoa de forma visceral, para você converter, para você atingir a audiência e, enfim, de uma certa forma capturar a pessoa certa. Notem que esse termo belicoso não é só uma forma de expressão, é também o raciocínio que a gente usa na hora que a gente vai criar as campanhas. E quem usa esse tipo de raciocínio do arqueiro não pensa num relacionamento a longo prazo com a audiência. Em geral, pensa em você matar aquela audiência, você conseguir fazer aquela conversão e aí acabou. Não tem nada de errado nisso, eu não estou fazendo julgamento moral aqui. Só que eu vou mostrar para vocês, com o caso no final aqui dessa live, então se você está chegando agora, fica que no final tem um caso muito importante para a maior parte das pessoas que fazem anúncios hoje conhecer. É um case real que aconteceu que eu quero compartilhar com vocês. Mas se você usa o modo arqueiro, você possivelmente não vai ter uma audiência vibrante, viva. Você vai fazer vendas e depois vai embora. Um dos meus clientes, um cliente muito querido, que a gente está fazendo um trabalho de consultoria de longo prazo, enfim, é um trabalho grande. Eu não vou abrir o nome dele porque ele trabalha com um grande produtor do mercado, um dos recordistas do mercado, e aí eu tenho ajudado eles na reestruturação do negócio, e eles já têm um portfólio de mais de 40 mil clientes. O negócio deles já tem mais de 40 mil clientes online. Compraram tickets diversos, é um negócio próspero, de múltiplos dígitos. Não importa os dígitos, tá, gente? Mas é um negócio realmente dos maiores aí dentro do Hotmart. E ele usou durante todo o tempo das campanhas dele esse modo arqueiro. Logo, a audiência dele, por melhor que seja construída, por mais que é um sonho de consumo de muita gente ter 40 mil clientes, né? Quem não quer ter 40 mil clientes? A maioria das pessoas não tem nem 40 mil leads na lista, quanto mais 40 mil clientes. Porém, esses clientes dele estão mortos, eles não compram mais, eles morreram, eles foram alvejados por uma flecha, converteram com uma segmentação, um modo de segmentação arqueiro,
e não convertem mais. E aí a gente tem outro modo de segmentação, que é esse modo aqui, que é o modo fotógrafo. E o que é esse modo fotógrafo? O modo fotógrafo parece com o arqueiro, porém ele não mata a audiência. Ele vai enquadrando ela, fazendo conjuntos de anúncios diferentes, enquadrando. Por exemplo, você sabe que quem vai comprar de você tem uma determinada segmentação demográfica. Então ele vai, cria um conjunto que é como se fosse uma espécie de foto daquela segmentação, mas ele não fica só naquele ângulo. Ele procura ângulos diferentes para poder contar a história dele. Então é muito mais interessante do que o modo arqueiro, que ele alveja, atinge aquela audiência até matar ela, ou seja, roda campanhas exaustivas na audiência até acabar e a audiência está lá, morta, né? Não vai comprar mais nada porque ela está toda ofendida, ela está desgastada. Enquanto o fotógrafo, ele circula um pouco mais. Um bom fotógrafo, eu já trabalhei durante 10 anos como fotógrafo, inclusive fotógrafo de casamento. Eu adoro fotografia, um dos meus clientes, um dos projetos de clientes, é inclusive projetos de fotógrafos. Pessoal do Fotologia, que é muito bacana, é um projeto muito bacana. E todo fotógrafo bom, ele se desloca, ele não tem a perna engessada. Ele vai procurar ângulos diferentes para poder contar aquela história. E um bom modo de criar estratégia de construção de audiência, de segmentação, é você ter fotos diferentes. Se você vai fazer a segmentação sempre pelo mesmo ângulo, você vai fazer isso aqui, você vai tirar nela e vai matar ela. Então tem que circular, é um modo diferente. Mas aí no final ainda tem um outro modo que eu recomendo, que é até com mais eficiência, que é o modo farejar, é o modo cão. E não estou falando de cão de caça, eu estou falando esse olfato. Não sei se você sabe, mas olfato é o sentido mais desenvolvido, mais primitivo nosso. Não sei se é o mais desenvolvido, talvez alguém da área de biologia, medicina pode falar, mas eu sei que é o único sentido que ele não é mediado pela nossa consciência, pela nossa mentalidade racional. Antes da gente ter um raciocínio sobre o que a gente está sentindo do cheiro, a gente já tem uma relação corpórea. Por exemplo, cheiro de terra molhada. Qual foi a última vez que você sentiu um cheiro de terra molhada? É muito comum que as pessoas que tiverem infância mais ligadas à roça, a campo, quando chove e sobe aquele aroma agradável da terra acolhendo a água, ela imediatamente já se conecta com alguma memória, com alguma coisa. Ou quantas vezes a gente sente um perfume de alguém que a gente já teve muita proximidade e a gente é transportado sem controle para aquela situação. E aí quando a gente usa o modo olfativo de segmentar a audiência, a gente tem uma inteligência de segmentação muito melhor, porque a gente não está usando, por exemplo, uma seta que você dispara até você acertar, não está querendo explodir aquela audiência porque você só tem que usar tudo de uma vez só, ou não está tentando desgastar aquela audiência para converter o mais rápido possível e ela vai morrer, nem está tentando só abordar ela de ângulos diferentes. Você está chegando nela de um jeito que ela nem estava esperando. E esse, geralmente, é o melhor modo de você construir a estratégia. Exemplos. Porque eu sei que, beleza, muito lindo isso, mas que talvez seja difícil de a gente pensar em exemplos concretos. Vamos pensar que você quer segmentar para pessoas que estão estudando para concurso público. Essa segmentação, ela pode ser feita de um jeito objetivo. Você segmenta lá pessoas com interesses em concurso público no Facebook, pessoas que estão buscando termos, palavras-chave ligadas com concurso público no Google, mas também pode ser feito de um jeito suave, de um jeito olfativo. Por exemplo, se você seleciona pessoas que estão em relacionamentos sérios ou casadas, que têm filhos, e você cria um criativo que você fala, se o seu esposo ou esposa está estudando para o concurso, compartilhe com ele esse vídeo, porque vai ajudar muito ele a otimizar o tempo e ficar um pouquinho mais com as crianças. É uma outra forma completamente diferente de segmentar. Você usa a segmentação demográfica, mas você usa o copy, tudo integrado para você criar uma experiência de cheiro. Que aquela experiência vai direto na pessoa, muito mais profunda às vezes do que você só fazer uma comunicação mais direta, só tirar uma flecha na pessoa, tá? Bom, e aí agora eu vou falar para vocês de tipos de segmentação dentro dos canais de tráfego, que aí eu vou usar como exemplo o Facebook e o Google, mas esses tipos de segmentação vocês vão encontrar em todos os canais, até em MediaBuy, em tipo Taboola, Outbrain, vão encontrar em todos, tá? Vamos lá. Quando a gente começa a segmentar um anúncio no Facebook,
a gente vai encontrar aí na telinha de conjunto de anúncio alguma coisa parecida com isso aqui, né? Que a gente tem os públicos que a gente pode criar, você pode usar algumas segmentações, por exemplo, de gênero, né? Se é homem, se é mulher, de idade, localização e interesses e várias outras segmentações. Ok. Né? Aqui eu estou colocando como exemplo aqui, né? Eu posso segmentar, por exemplo, por pessoas que têm interesse em chocolate, mas dentro de quem tem interesse em chocolate eu quero pegar só as pessoas que gostam da Nestlé, ou que também gostam da Nestlé, e dentro de quem gosta de Nestlé eu quero pegar pessoas que gostam de bolo de chocolate. Por quê? Eu quero segmentar para alguém que vá usar um chocolate da Nestlé para fazer um bolo de chocolate. Exemplo, tá? Ok, formas de segmentar. Ou, aqui no Google AdWords, a gente pode fazer segmentação, por exemplo, de pessoas usando interesses, pessoas que acessaram uma determinada URL da nossa infra, ou pessoas que estão usando aplicativos que são relacionados ao nosso termo. Por exemplo, se uma pessoa tem o aplicativo Tudo Gostoso, eu seleciono aquele aplicativo que tem a ver com essa questão de receitas, como eu estava fazendo lá no Facebook, seleciono pessoas que passaram pela página Tudo Gostoso, que pegou lá as dicas e as receitas e coloca as palavras-chave ainda que eu quero utilizar. Tá perfeito, beleza. Vou mostrar para vocês agora o que está acontecendo quando a gente faz esse exercício de segmentação. E aí, lembrem dos modos, porque você pode usar, por exemplo, uma segmentação geolocalizada para você tirar uma flecha na pessoa ou para poder criar uma experiência olfativa. Exemplo, se você cria um anúncio geolocalizado, que toda vez que a pessoa vai na área da cidade que tem restaurantes gostosos, e você lembra ela, por exemplo, de que chocolate é uma ótima sobremesa, independente de onde quer que você jante, você pode estar criando uma experiência mais olfativa para a pessoa. Né? Ela está lá jantando fora e depois vai ver, quando acessar as mídias sociais dela, um anúncio que vai lembrar ela da sobremesa. Né? Por outro lado, você também pode fazer uma coisa mais flecha. Toda vez que a pessoa passar na porta de um determinado restaurante que você está anunciando, você pega e mostra para ela. Percebe? A gente pode criar, usando os modos de segmentação e os tipos de segmentação, uma combinação quase que infinita de estratégias diferentes. Agora eu vou passar para vocês os tipos. Tá? Então, geolocalizada, lá no Facebook, quando a gente vai e seleciona qual é o lugar, e muita gente não sabe, mas lá no Facebook não é só você colocar Brasil ou a cidade, você pode colocar um ponto geolocalizado mesmo, com até 1 milha, ou seja, 1,6 km de área. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, a Vanessa estava mais cedo aqui na live. Oi, Vanessa, tudo bem? Vanessa é uma amiga querida lá de Buenópolis, cidade do meu pai. Ela é uma arquiteta incrível. Inclusive, Vanessa, se você quiser colocar algum link para o seu trabalho, porque você é muito boa mesmo. No dia que se você estiver vendo a live nesse trechinho, coloca aí para nós, porque o trabalho é muito lindo. Ela faz umas coisas decorativas maravilhosas. Vanessa, por exemplo, tem interesse de anunciar para pessoas que frequentam a Casa Cor, que é um evento de arquitetura e decoração super importante do calendário de arquitetos e decoradores. Então, o que pode ser feito? O que Vanessa pode fazer? Pode criar um anúncio geolocalizado da Casa Cor, né, com um raio de 1,6, ou seja, as pessoas que estão chegando perto do evento vão receber o anúncio dela, divulgando o trabalho dela. Ok. Mas ela pode também criar um anúncio geolocalizado mais olfativo. Por exemplo, existe na Grande Belo Horizonte o Inhotim, que é um grande museu a céu aberto, o maior da América Latina, talvez seja o maior do mundo de arte contemporânea. E o Inhotim, ele tem um público diverso que vai lá, mas muita gente que consome coisas de decoração frequenta o Inhotim. Então, ela pode criar uma brincadeira com as criações dela e as criações do Inhotim e geolocalizar para Inhotim. Olha que diferença, né? Em vez de você usar uma coisa mais em formato de seta ou de tiro, de flecha, você pode usar uma coisa mais olfativa com geolocalização. Bom, prometo que eu vou parar de falar essas brincadeiras aqui, essas viagens, e vou falar agora dos tipos de uma forma mais sequencial. Outra segmentação, o tipo de segmentação é a demográfica, né? Se é velho, se é novo, o tipo de gênero, enfim. Todas essas questões que envolvem os dados demográficos, dados de IBGE, a gente chama de tipos demográficos de segmentação. Pode ser por identificação com o criativo, quando você faz uma segmentação que você vai puxar a pessoa certa pelo criativo, pela imagem ou pelo texto que você está criando. Né? Quando eu falo, por exemplo,
muita gente não sabe como a gente se sente livre quando escuta esse barulho, brum, e coloca um barulho típico da Harley Davidson. Eu não preciso nem usar o ícone o logo da Harley, mas para quem é motoqueiro e gosta da Harley Davidson, o som é muito característico. Então, se eu crio um anúncio de vídeo que não tem a foto da moto, tem só o barulho, brum, e eu falo algum texto desse buscando liberdade, imediatamente vai conectar com as pessoas, mesmo que eu não tenha segmentado para fãs da Harley Davidson. É muito provável que eu vou conseguir achar esse fã pela identificação com o criativo. Inclusive, para Taboola e Outbrain, para pessoas que fazem campanhas links patrocinados, geralmente a melhor forma de se segmentar é pela copy mesmo. Você consegue segmentar a localização, consegue segmentar algumas coisas de comportamento das pessoas, mas é muito mais limitado que o Google e Facebook, por exemplo. Então a pessoa se identifica sempre, segmenta sempre pelo criativo. Pelo interesse, como eu estava colocando lá de exemplo para vocês, do bolo, né? Pela lista de clientes, que você às vezes tem uma lista de e-mails ou de clientes que você pode subir para as plataformas. A maioria das plataformas de tráfego hoje permite que a gente suba a lista de clientes para a gente poder conseguir direcionar anúncios para ela, né? Perfeito, muito comum, muito tranquilo. Semelhança, que é você ter uma lista original, seja de pessoas que viram seus vídeos, seja de pessoas que estão naquela lista e você cria semelhantes, como eu mostrei para vocês mais cedo aqui na live. Comportamento digital, se a pessoa conecta o Wi-Fi, se ela conecta só para o celular, se ela está usando um dispositivo X, Y ou Z, então como que ela está se comportando na rede, se ela está engajando, que tipo de post que ela está vendo, o que ela está curtindo, isso a gente chama de comportamento digital, ou comportamento na vida real. E é aqui, tá gente, aqui que o buraco é mais embaixo, é aqui que muita gente não está entendendo a tempestade, o que está acontecendo, e que tem muitos negócios aumentando o risco de se fazer campanha por falta de cuidado. Então eu até parei de compartilhar o slide porque eu realmente vou pedir para vocês agora um carinho para escutar esse caso, porque eu fiquei muito tocado e eu percebo que ele pode ajudar muitos anunciantes, nós todos aí, a melhorarmos a inteligência que a gente faz esse trabalho. Tá? É um caso muito sério. Bem rapidinho eu vou contar para vocês, vou precisar de 5 para 10 minutos no máximo. E eu tenho certeza que vocês podem buscar paralelos e conexões com o próprio trabalho aí, a partir desse caso da Gillian, tá bom? Então, Gillian Brockwell. Qual que é o caso da Gillian Brockwell? A Gillian estava nas redes sociais aí, e é um caso mega recente, é de semana passada, ainda está repercutindo, tá? Possivelmente eu ainda vou falar um pouquinho do caso da Gillian semana que vem, porque ele é super recente. Olha só. Considerem lá no Facebook essa seguinte segmentação. Imagina que eu sou um anunciante e que eu estou anunciando coisas para neném. E aí eu faço essa segmentação de baby food, comida para neném, baby center, que é centros de cuidado para neném, né, de creches, né? Não podia ter colocado daycare, que é creche em inglês. Eu gosto muito de usar segmentações também em inglês, porque o Facebook traduz, ele pega também segmentações em português, então funciona melhor, que você consegue achar mais fácil os termos que ele busca. Quem acessa o site bebê.com.br, chá de bebê, gestação bebê, gravidez, recém-nascido. Ok. Cada um desses termos de interesse, ele aparece dentro do algoritmo do Facebook por causa de um comportamento que as pessoas têm. Ou elas curtiram alguma fanpage, ou elas mencionaram algum site, alguma fanpage, ou elas viram um determinado vídeo e compartilharam na sua timeline. Isso não brota do nada, isso brota pela forma que as pessoas usam a plataforma, ok? E isso é uma parte muito importante do algoritmo. Inclusive, lá no Tráfego Descomplicado, eu vou mostrar a engenharia reversa do algoritmo. Muita gente fala aqui, né, do algoritmo do Facebook. A culpa não é dele, tá? Quando dá errado, é de quem está pensando nas campanhas. E eu tenho um estudo do MIT que mostra a desconstrução do algoritmo, parte por parte. E aí, para os meus alunos, eu vou mostrar lá para eles entenderem mesmo como é que é o algoritmo do Facebook por dentro. E, beleza, o algoritmo ele rastreou essas coisas e está me entregando um público-alvo que tenha esses interesses, tá? Tá bom. E aí eu também posso segmentar, por exemplo,
Pais recentes. Como é que o Facebook sabe que uma pessoa é pai recente? Se você tá lá, botou que você botou uma foto, olha meu filho aqui, e sobe um álbum de fotos do neném recém-nascido. O Facebook ele consegue ler a imagem e inferir que você tem um filho, ok? É muito sério. Não vai usar só esse dado, ele vai usar vários dados cruzados, pessoas te dando parabéns pelo nascimento do filho, mais a foto que você subiu, mais um comentário que você fez na comunidade de pais de recém-nascidos. Ele cruza esses dados e consegue localizar, se a pessoa assim permite, se você não bloqueia a sua privacidade, ele consegue localizar as pessoas que têm recém-nascidos. Né? Estão preparados para o caso? Que agora que vem a parte brava aí do caso, que eu acho que vai ajudar muito a dar mais contorno e a gente entender melhor. Deixa eu só dar boa noite para Denise. Boa noite, Denise. Boa noite, Ismael. Boa noite, o Gobi, grande Gobi, tá por aí também. Boa noite, Juliano Carvalho. Boa noite, meu amigo. Tudo bom? Ok. Vai deixando as perguntas, tá, gente? Eu tô vendo que tem perguntas, eu vou responder todas elas no final aqui da live, tá? Deixa eu concluir aqui esse caso e aí eu volto para as perguntas, tá bom? Mas não deixem... boa noite, Cris. A Cris Bressan tá aí também. Boa noite, Ícaro. Muita gente boa aí na live. Acompanhe, tá? Que eu vou responder todas as perguntas. Então pode deixar aí as suas dúvidas, suas perguntas, que eu vou voltar nelas. Tá bom. E aí, gente, acontece a seguinte questão. Saiu aí semana passada, no dia 13 de dezembro, foi um caso do dia 12, na verdade do dia 10, 11, 12, bem recente, essa reportagem que é um manifesto, uma carta aberta que a Gillian publicou nas redes sociais para os anunciantes, direcionado para o Facebook, para o Instagram e para o Twitter. Né? E acontece que ela, infelizmente, perdeu o neném dela. Ela estava grávida, e aí no útero dela, o neném teve um grande problema, ele morreu, e ela deu à luz, mas ela deu à luz a um neném natimorto, ele já nasceu morto. E eles não puderam tirar ele tiveram que fazer o parto do feto morto, do neném morto. Né? E é claro que isso é devastador para uma mulher que está esperando um neném, sentir todo o desejo, a preparação. Por isso que a gente consegue segmentar essas coisas. Né? A pessoa ela começa a pesquisar em tudo quanto é coisa de neném, é um período longo de preparação. E aí, na boca do gol, do nascimento do neném, ele morre, falece. Ou seja, ela tem um trauma gigantesco, absurdo. Né? Só que as plataformas de anúncio não conseguiram entender isso. Elas não conseguiram pegar na segmentação delas que ela tinha perdido o neném dela. E continuaram mostrando coisas de neném para ela, incessantemente. Então ela pega e faz essa publicação desse manifesto, tá? Foi no dia 11 de dezembro de 2018. Para quem lê inglês, vale a pena digitar Gillian Brockwell e procurar o manifesto. E aí ela escreve, né, uma carta aberta para o Facebook, Twitter, Instagram e Experian, né, que faz essa questão de crédito, com relação aos algoritmos e o nascimento do filho dela. Então ela vai e explica toda a história, todo o sofrimento que ela passou, toda a preparação. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem mais de 26 mil nascimentos de crianças que nascem mortas. E essas 26 mil mulheres, mães, possivelmente 26 mil famílias, passam todos os anos por esse drama absurdo que ela passou. De ter um trauma na casa dela e ainda assim receber os anúncios incessantes, porque você sabe que um dos nichos mais lucrativos é nichos que envolvem bebês e gestantes. Né? É um nicho muito explorado por diversos anunciantes. Desde homo até quem vende papinha, enfim. Existe toda uma indústria por trás da gestação. E é atroz o impacto disso na vida dela. Né? Então ela fez essa publicação, e calma, tá, gente, que o caso não acabou, porque ele fica ainda melhor. E aí o que aconteceu? Depois que ela teve as suas mídias sociais inundadas por itens relacionados a nenéns, a bebês, após descobrir que o filho tinha morrido no útero, ela publicou esse manifesto
E aí, alguns amigos dela ajudaram ela a fazer essa ocultação dos anúncios, né? Porque a gente, como anunciante, pode falar assim, mas se a pessoa não quer receber os anúncios, ela pode ocultar. Primeira coisa, se você está num luto porque você acabou de perder seu filho, você seguramente vai ter dificuldades de ter essa mente racional para poder localizar aonde que você vai ocultar aí os anúncios que você não quer ver. Né? É muito difícil a pessoa fazer isso. Segundo, uma das coisas que foram mais sórdidas nesse caso é que o algoritmo ele foi inteligente o suficiente, ela não falou para o Facebook que ela estava esperando o neném. O Facebook e as plataformas de mídias sociais que ela citou, né, o Twitter, o Instagram e a Experian, que não é mídia social, mas que usa de autoresponder, de e-mail marketing para poder captar clientes, eles conseguiram entender que ela estava grávida pelo comportamento dela, pelas páginas que ela estava curtindo, pelos comentários que ela fazia na rede social. Ok. Por que esse mesmo algoritmo que conseguiu segmentar que ela estava grávida não conseguiu entender que ela tinha perdido o neném quando ela fez postagens nas redes sociais falando que tinha perdido o neném? Então ela falou que perdeu o neném e o algoritmo não percebeu que ela perdeu. Tampouco quando ela mudou o comportamento. Imagina, se todo dia ela está curtindo e vendo fotos de neném, todo dia, e aí passa uma semana que ela para abruptamente, possivelmente alguma coisa aconteceu com ela. E ainda assim o algoritmo não conseguiu pegar. Então, por mais que existem formas da pessoa ativamente marcar que ela não quer receber um anúncio, as nossas segmentações, principalmente se a gente está usando um modo de segmentação de caçador, um modo de segmentação lá do dardo, uma segmentação mais grosseira, elas deveriam ser inteligentes o suficiente para poder preservar as pessoas nas histórias de vida delas concretas, em quem está recebendo esse anúncio. E aí, o que aconteceu? Ela publicou o manifesto e aí a primeira pessoa que respondeu foi o vice-presidente do Facebook, falando que eles estão melhorando a segmentação, pedindo desculpas e explicando para ela que se ela quisesse, ela poderia ter ocultado esses anúncios usando isso aí. Né? Só que acontece o seguinte, ela respondeu, né, o Facebook, respondeu o vice-presidente do Facebook, e ela respondeu o seguinte, obrigado por responder. Desde que eu postei isso, alguém me mostrou nos settings, nas configurações, como desligar os anúncios sobre gravidez, gestação e etc. Né? E ela tentou encontrar, falou assim, eu tentei encontrar uma forma de fazer isso alguns dias atrás, mas é muito confuso quando a gente está em luto, né, sofrendo. É por isso que eu sugeri para vocês que a palavra natimorto, né, stillborn é natimorto, deveria detonar, deveria habilitar ela sair dessa segmentação. Né? E ela não saiu, ela continuou recebendo esses anúncios. Só que aí acontece uma coisa incrível e ao mesmo tempo muito triste, tá? Que depois que ela informou que aqueles anúncios não eram mais relevantes, que os anúncios de neném não eram mais relevantes, imagina o que acontece. Acontece o seguinte, ela parou de ser impactada por ads de grávidas e passou a ser impactada por outros anúncios. Imaginem só que outros anúncios que ela foi impactada, depois que ela informou que ela não queria mais ver anúncios de grávida. Ela começou a ser impactada por anúncios de adoção de crianças. Campanhas de adoção de crianças. Agora imagina, para uma mãe que acabou de perder o neném e ela informa para o Facebook que não quer receber anúncios de neném porque ela perdeu o neném e começa a receber anúncios de adoção de criança com menos de uma semana que seu filho morreu. Imagina o dano para a audiência do Facebook, imagina o dano para essa pessoa, em primeiro lugar, para a pessoa humana. Qual que é o valor desses anúncios para ela? Que valor que esse anúncio está gerando para ela? Um anúncio de adoção? Ela nem acabou de enterrar direito o neném dela. Agora imagina o dano para a audiência desses anunciantes. Ela, eu não falei no começo daqui, mas ela é uma jornalista, então ela é muito preparada para poder fazer essa discussão. Agora imagina uma pessoa que não tem esse preparo e que vai nas redes sociais desabafar
com relação a esses anunciantes? Às vezes você pode ter um dano que é irreparável com uma campanha de anúncio, simplesmente porque você não está usando o modo certo de segmentação, porque não está tendo um cuidado na hora de segmentar, ou não está tendo um cuidado de fazer a gestão de audiência, que é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito na operação e na construção de estratégia de tráfego dos projetos da Odisseia, dos meus clientes, dos meus alunos e parceiros. Então, é muito, muito sério. E agora eu jogo para vocês. Agora é a sua vez de fazer isso. Nós temos de pensar e repensar as maneiras que a gente faz segmentação de anúncios. E existem formas inteligentes de fazer isso. Eu mostrei para vocês alguns exemplos, eu levantei um pouco aqui a bandeira, vou responder agora as perguntas. Se vocês tiverem perguntas, agora é a hora de perguntar, vou responder todas as perguntas que vocês tiverem. Mas a gente realmente tem que levar a sério que nós estamos lidando. Quando a gente faz aquelas segmentações de milhões de pessoas, estatisticamente falando, se você está usando um lookalike com 1 milhão de pessoas, no final de um mês de campanha, você vai ter pelo menos uns 10 a 50 óbitos naquele 1 milhão de pessoas. Escuta o que eu estou falando. Se você está anunciando para 1 milhão de pessoas na sua segmentação, no final daquele período você vai ter pelo menos uns 10 a 50 óbitos naquele grupo demográfico, naquela segmentação que você fez. Então a gente precisa de ter respeito na hora de criar as campanhas, de inteligência, para criar a segmentação e os criativos dos anúncios de um jeito que a gente não só respeita, mas aproveita e empodera a nossa audiência. E que a gente não possa fazer um erro atroz como esse que foi feito com a Gillian. Certo? Bom, eu vou responder algumas perguntas e aí eu vou passar para vocês um recadinho final, que é uma mensagem que eu sei que pode ajudar muita gente aí a fazer um melhor trabalho. Então tá bom, vamos lá. Gente, não deixe de colocar suas perguntas não, tá? Vou respondendo aqui algumas perguntas. Primeiro, deixa eu resgatar aqui a primeira. O Felipe Gales pergunta, você não acha que apenas 10 segundos não seria muito pouco assistindo para trabalhar esse público? Quando eu mostrei a segmentação de 10 segundos de vídeo, eu não acho que é pouco não, tá, Felipe? Claro que quanto maior a segmentação de vídeo, melhor, e depende do que você está fazendo, você vai ter um resultado melhor mesmo. Quando a gente faz uma segmentação, deixa eu voltar lá no slide de segmentação, onde eu mostrei os segmentações que eu estava trabalhando, eu mostrei para aqui, ó. O Felipe está falando aqui desse primeiro público, de Odisseia Views de 10 segundos. Tá, vamos lá. Para quem às vezes não está acostumado com o Facebook, a gente consegue segmentar de várias formas. Você consegue segmentar views de 3 segundos, de 10 segundos, views de 25% do vídeo, 50%, 75%, 90%, 95%. Quanto maior a segmentação de vídeo, mais qualificado é o público. Porém, depende do que você quer fazer e depende do momento de campanha. Essa campanha, por exemplo, que eu estava rodando com esse público, era uma campanha de branding. Eu queria pegar pessoas que já tivessem tido contato com a minha imagem, com a imagem dos meus projetos em algum momento. E eu selecionei quais são os vídeos que têm a melhor probabilidade desses 10 segundos serem 10 segundos de qualidade. Portanto, para essa campanha, que ainda é uma campanha de descoberta, é uma campanha de início de jornada da minha audiência, é uma segmentação boa. São 16 mil pessoas que elas têm um interesse relevante para o projeto. Se fosse uma campanha, por exemplo, de conversão para algum convite, para uma conversão que eu quero jogar a pessoa para algum outro, um chamado mais aprofundado, então possivelmente eu usaria um 50% de view de vídeo ou 75% de view de vídeo. Então depende muito do que eu estou querendo. Por exemplo, você vai reparar, Felipe, que aqui o terceiro público, eu fiz um lookalike de quem viu 25% dos vídeos no último ano. 25% porque já é um público mais qualificado para fazer uma experiência de lookalike. Né? Então eu não utilizaria o de 10 segundos para poder fazer um lookalike, mas eu usei o de 10 segundos para poder fazer um branding. Gente, aproveita se você está vendo a live e está gostando, não deixe de curtir, tá? Não deixe de comentar e de compartilhar, porque o algoritmo agradece e eu também. É uma maneira da gente ficar mais próximo, que a próxima live vocês vão poder assistir e ser avisados que ela vai iniciar. Ok? Depois comenta, tá, Felipe? O que você acha aqui, se você entendeu aqui a resposta, se você quiser que eu complemente numa boa. Agora, o Gustavo Gomes está se perguntando aqui, ó. Henrique, foi anunciado por uma pessoa que dá aula de tráfego que ele anunciou que conseguiu gerar 100 mil leads em 17 horas por R$4.
O que está envolvido para conseguir algo assim? Essa segmentação em tão pouco tempo gera uma audiência boa? Olha só, excelente pergunta do Gustavo. Gerar 100 mil leads em 17 horas por R$4. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, essa pessoa que gerou esse resultado, que é possível? Claro que é possível. Agora tem que entender, se esse resultado foi gerado, primeiro, em qual plataforma de lead, o que ele está chamando de lead? Lead é um contato no ManyChat? É um contato de e-mail com double opt-in? Ou seja, a pessoa colocou o e-mail e depois confirmou no e-mail? Ele está chamando de lead a pessoa que assistiu 95% do vídeo dela? Depende muito do que aquela pessoa está chamando de lead. Vamos supor que ela chamou de lead uma pessoa que é lead mesmo, que é uma pessoa que deixou um contato de e-mail ou WhatsApp e que essa pessoa, essa audiência que ele gerou é uma audiência um pouco mais qualificada. Provavelmente, muito provavelmente, dou assim 99% de certeza que essa pessoa que fez esse número incrível, porque 100 mil leads em 17 horas, realmente é muito incrível. Eu lembro que quando eu estava fazendo os projetos mais escalados, quando eu faço um projeto mais escalado, eu já cheguei a fazer 423 leads por segundo. Por minuto. 423 leads por minuto. É possível, eu já consegui. Mas é muito difícil você manter um volume de leads assim tão escalado, com boa qualidade, se você não está com um nicho muito amplo. Então, se a pessoa está num nicho extremamente amplo, ou se ela está usando algum tipo de máquina de geração de lead que tem ou uma oferta realmente muito boa ou muita grana, é improvável que a pessoa consiga fazer isso com qualidade. Exemplo, eu conheço quem está fazendo tráfego da Empíricos. E eu sei que se você pega o volume de orçamento de campanha que a Empíricos tem, como a oferta de ganho de capital bem agressiva como a Empíricos faz, é possível que você consiga 100 mil leads em 17 horas. Agora, com relação à qualidade, vai depender muito do que é feito com essa lead depois. Geralmente, quando você tem uma escala tão agressiva e com tanta pressão, possivelmente você está usando uma estratégia ou daquela de dardo, que eu expliquei para vocês, o modo de captura de dardo, ou seja, você vai capturar 100 mil leads, mas você vai gerar 500 mil, 600 mil de leads que vão começar a rechaçar a sua marca. Então pode ser que isso seja ruim para o negócio a médio e longo prazo. Então a gente tem que levar com muito cuidado esses resultados meio fantásticos do mercado. E eles existem, e eu conheço muita gente boa, tem muita gente boa trabalhando e operando tráfego, nada contra quem faz isso, porém eu entendo de forma diferente. Eu entendo que a gente está no jogo de construir negócios de sucesso de curto, médio e longo prazo. Não dá para você passar o rodo na internet com excesso de caixa ou com promessas muito agressivas que não vão ser efetivadas, né? Mas se foi feito de um jeito ético, parabéns para a pessoa, porque é um número incrível mesmo. Eu acredito que o Facebook consiga fazer 100 mil leads em 17 horas, né? Bom, Jéssica comentou aqui, sem palavras para essa história, cada dia dou mais valor para a gestor de audiência, obrigado por compartilhar esses conteúdos. Ô Jéssica, é uma alegria e um prazer, tá? E prepara que tem muito conteúdo, você vai ver muito conteúdo lá dentro, viu? O Felipe Galax, ele comentou uma coisa muito interessante aqui, ó, sobre a história da Americana, isso ocorreu parecido comigo neste mês. Recebi um anúncio da ONU sobre doações de ajuda de crianças na África, me chamou a atenção e cliquei. Eles estão bombardeando, tem mais de um mês pedindo doações várias impactantes. Peguei abuso. Exatamente. Tá vendo? Acontece direto com a gente. E muitas vezes a gente acaba não percebendo. E a gente faz isso também, né? Agora o Ícaro está fazendo uma outra pergunta, olha. Para vídeos de conteúdo de 5 minutos que visam gerar relacionamento com a audiência antes de venda, segmentar que assistiram 25% e enviar para uma landing page de venda é interessante? Ou uma porcentagem maior seria melhor? Essa resposta fica difícil de dar sem ver o tipo de vídeo que está sendo usado e tipo de oferta. Mas, Ícaro, 25% de um vídeo de 5 minutos vai ser por volta de 1 minuto e um pouquinho. 1 minuto já é um tempo considerável de atenção. A pessoa já entendeu sobre aquele assunto. Na minha experiência, nos meus clientes, no que eu já fiz de trabalho aqui e dos projetos que eu tenho operadores de tráfego trabalhando para mim, 1 minuto é um tempo suficiente para demonstrar que a pessoa está no grupo de interesse, mas não é um tempo suficiente para mostrar que a pessoa gostou
e se identificou com o que está sendo falado de forma que vai converter. Eu acho que já é um pouco agressivo você pegar essa segmentação de 25% e já jogar para um vídeo de vendas ou para uma oferta. O que eu faria? Eu trabalharia uma jornada um pouquinho mais cuidadosa. A partir desse 1 minuto aí, desses 25%, eu jogaria para um outro conteúdo que ajudasse a pessoa na jornada, qualificasse ela um pouco mais antes de jogar para venda, tá? Mas pode ser que funcione. Se você tiver uma oferta bem construída e a audiência estiver bem segmentada, pode ser que esse 1 minuto já seja suficiente. Por quê? Quem assistiu 25% vai ser parte do grupo de pessoas que assistiu 50 e 75,95, concorda? Então, possivelmente, você vai conseguir converter quem ficou um pouco mais de tempo, mesmo que tenha visto só 25%, que é algo que você segmentou. Eu trabalharia, de qualquer forma, mais um passo nessa jornada, tá? Essa história, agora voltando aqui para poder concluir, tá, gente? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, ainda dá tempo de fazer algum comentário agora, que a gente vai caminhar para encerrar a live. Essa história da Americana é muito barra pesada e tem a ver com todos os nossos trabalhos. A gente tem que ter esse cuidado, porque em 2019 vai ficar cada vez mais sensível esse drama da segmentação de anúncios. Tá? Eu estou sabendo de algumas coisas de bastidores e eu estou preparando para vocês um próximo webinário, que depois eu vou compartilhar na fanpage. Ele vai ser um webinário específico de preparação para 2019. Então eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, em que eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto de segmentação com o detalhe e o cuidado que precisa. Tá? Gente, fiquem atentos que tem uma tempestade chegando. 2019 não vai ser um ano comum para quem trabalha com tráfego. Muita coisa vai mudar mesmo. Até o final de 2019 vocês vão perceber que tem uma diferença absurda do que era feito de tráfego em 2017, 2016, dos anos para trás. 2018 começou essa mudança, mas a gente vai ver ela realmente acontecer até o final desse ano de 2019. Então, vem comigo, eu tenho bastante conteúdo a mais para poder soltar para vocês, tá? Quem já está aí dentro do Tráfego Descomplicado, fiquem tranquilos, porque vocês já vão ter acesso, né, a esses conteúdos. E quem não está, fique atento aos webinários, porque esse webinário vai ser dia 3 de janeiro, vai ser um webinário ao vivo, em que eu vou preparar com o coração aberto mesmo, poder ajudar o maior número de pessoas a não cair nessa armadilha, nessa tempestade que está chegando aí em 2019, tá? Gente, foi um prazer enorme estar com vocês aí. Eu estou testando agora esse horário novo de live, né? Eu estava sempre fazendo no começo da tarde, mas agora eu vou experimentar fazer de noite para ver se a gente consegue ajudar mais gente em um horário diferente, tá bom? Então, se você gostou dessa live, compartilha, tá? Tem mais pessoas que podem acompanhar essa questão de segmentação. Frederico Moura, seja bem-vindo. Se você está chegando agora no finalzinho da live, daqui a pouquinho vai sair o replay, assiste o começo, que eu estou falando um pouco de segmentação, pode ajudar muita gente aí, tá? Gente, foi uma honra estar com vocês. Obrigado aí pela elogio aí do Ícaro, obrigado pelos alunos queridos que estão assistindo aí, Jéssica, Felipe Gálatas, né, o próprio Felipe Maciel, obrigado pelo Juliano Carvalho. Ô Juliano, me dá notícia, tá, dos seus projetos, eu fiquei um pouco sem saber aí. Depois você me fala como é que estão os projetos agora, tá, atualizados. Enfim, obrigado para todo mundo que está acompanhando, tá? E vamos junto. A gente pode mais, a gente pode transformar realmente a forma de fazer tráfego, a forma de construir nossas audiências e fazer essa travessia dessa grande tempestade juntos, viu? Um fortíssimo abraço e... É mesmo, estou devendo café para o Frederico. Esse final de ano vai sair, Frederico. Na semana entre o dia de Natal e Ano Novo, me manda aí seus horários, manda em inbox com seus horários que a gente vai marcar esse café aqui no Odisseia, tá? Pessoal, um forte abraço, boa noite e nos vemos na próxima live semana que vem, tá bom? E já botem na agenda aí, viu? Dia 3 de janeiro de 2019 eu vou fazer questão de fazer essa aula ao vivo, esse webinário, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então tá bom, pessoal. Excelente semana para todos nós, forte abraço e até semana que vem. Se você gostou, fica atento, curte a fanpage, compartilha a live que você vai receber a notificação para a semana que vem, que deve sair nesse horário de 20 horas, tá? Fortíssimo abraço, pessoal. Tchau, tchau.